Olá, seja bem-vindo ao canal Psicologia. Hoje vamos tratar do tema sobre sexualidade na adolescência. Bem, o texto que eu vou ler agora, em sequência, eu consegui ter acesso a ele na aula de Psicologia da Sexualidade, num curso que eu faço na minha faculdade, que é uma faculdade privada. E eu percebi que tem muitas coisas nesse texto sobre sexualidade na adolescência que está muito sucinto o texto, então por isso eu decidi fazer esse vídeo e gravar para ajudar vocês no entendimento sobre o desenvolvimento da sexualidade nessa faixa etária, que é a adolescência, né? Aí eu vou fazer uma leitura e espero que vocês gostem. Vamos lá. Sexualidade na adolescência. De acordo com Freud, em 1905, a pulsão sexual na criança era predominantemente autoerótica. Na puberdade, as mudanças que acontecem levam a vida sexual à sua configuração normal definitiva, que tem como objeto e metas sexuais a ternura e a sexualidade. Para ele, é mais clara a definição do alvo sexual no homem, que consiste em obtenção do prazer colocada agora a serviço da função reprodutora. No período de latência, há uma relativa inibição das genitálias. Na puberdade, há um crescimento manifesto da genitália externa, que agora pode descarregar produtos sexuais ou, no caso das mulheres, recebê-lo para promover a formação de um novo ser vivo. Entre as preliminares ao ato sexual, Freud destaca a ereção do pênis e umidificação da vagina, além do olhar, do cortejo, das mãos tocadas, do toque no seio, etc. Ele chamou as preliminares de pré-prazer, sendo as fases psicossexuais da criança também consideradas pré-prazer, mas em escala menor, uma vez que somente na puberdade o caráter genital tem sua primazia a partir da puberdade. O prazer final seria o prazer de satisfação da atividade sexual que somente ocorre na puberdade e que está ligado ao desenvolvimento dos caracteres sexuais primários e secundários, podendo agora ser experimentado. Além disso, Freud, em 1905, afirma que na infância se reconhecem as disposições masculinas e femininas, mas as atividades autoeróticas das zonas erógenas é idêntica em ambos os sexos, o que suprime nessa fase do desenvolvimento a diferenciação sexual como a que se estabelece depois da puberdade. Na puberdade, há uma intensificação da libido, que aumenta também a supervalorização sexual. E no caso das mulheres, transfere a excitação do clítoris ou clitóris para partes femininas vizinhas, vagina, o exemplo, mudando a zona de atividade sexual dominante. E no caso dos homens, conserva-se a zona sexual desde a infância no pênis. Ou seja, há um primado das zonas genitais na puberdade e fase adulta. Como Freud desenvolveu pouco a questão da sexualidade na adolescência e se voltou mais para a infância, temos importantes contribuições nesse campo mais tardiamente. Maurício Knobel e Arminda Aberasturi são referências para o campo da sexualidade e desenvolvimento na adolescência. Knobel era argentino e se mudou para o Brasil na década de 70. No período da ditadura militar argentina, permanecendo no nosso país até o dia de sua morte em 22 de janeiro de 2008. Knobel teve como formação
a medicina e psiquiatria, mas tornou-se psicanalista renomado. Ele foi casado com Clara Freud, sobrinha neta do pai da psicanálise. Coincidências à parte, é preciso mostrar as grandes contribuições desse psicanalista sobre a adolescência. Nas décadas de 60 e 70, o psicanalista, em companhia de Arminda Aberasturi, sua grande amiga e parceira no desenvolvimento da psicanálise infantil e da adolescência, publica o livro Adolescência Normal, 1971, obra publicada mais tarde no Brasil pela editora Artes Médicas. Nessa obra, que considero sua maior contribuição, aqui é o autor do texto que está falando, não eu, a psicologia e psicanálise, Nobel, num capítulo específico, concebe esse período da vida humana como um período normal, porém repleto de conflitos, e por isso o chama de síndrome normal da adolescência. Tá em aspas aqui, síndrome normal da adolescência. É como se houvesse uma patologia previsível nessa fase de desenvolvimento. Essa aparente contradição da proposta síndrome igual transtorno, porém normal, é proposital, já que considerou como normais os transtornos, os conflitos e comportamentos atípicos, que na vida adulta poderiam ser considerados patológicos. Entenderam os autores que o adolescente configura essa maneira particular de se conduzir normalmente, fecha parênteses, em virtude de um processo de elaboração de, aspas, luto pelo corpo infantil, pela identidade infantil, luto pelos pais protetores da criança. E na compreensão dessa, aspas, síndrome normal, Nobel descreve 10 características que são sintomas comuns nesse período da vida. Aqui ele enumerou no texto 10 dessas, eu vou citar aqui cada uma delas, que mais tardiamente eu vou esclarecer elas melhor, estrinchar elas. 1. Busca de uma nova identidade, parênteses, self. A 2. Tendências grupais. 3. Intensa vida de fantasia. 4. Crises religiosas. 5. Atemporalidade, virando a página aqui, atemporalidade e destemporalidade. 6. Evolução sexual, do autoerotismo para a heterossexualidade genital. Aqui ele diz heterossexualidade porque o autor argentino compreende dessa forma. Enfim, aí já é um outro campo de debate para desenvolver essas ideias. Como é que eu estou explicando os conceitos do autor, não estou emitindo o meu ponto de vista, que fique claro. 7. Atitudes sociais reivindicatórias. 8. Conduta direcionada mais pela ação do que pelo pensamento. 9. Separação progressiva dos pais. 10. Variações do estado de ânimo. Nessa concepção de adolescência, Nobel entende que não se pode chegar à maturidade antes de se passar por certo, aspas, grau de conduta patológica, pois, nesse período, as relações objetais da infância e as perspectivas da genitalidade se entrecruzam em movimentos regressivos e evolutivos. Desse modo, sua visão sobre desenvolvimento é dinâmica, implica em mudanças e é evolutiva. Sobre as sintomatologias normais da adolescência. 1. Busca de si mesmo e da identidade, que vamos destrinchar os 10 conceitos que ele postula para a gente. Na busca de si e da identidade, o período infantil e da adolescência não devem ser vistos apenas como uma preparação para a fase adulta. É necessário compreendê-los como o momento atual do desenvolvimento e do que significa
cada etapa da vida. É preciso reconhecer que a identidade é uma característica de cada momento evolutivo. O poder de chegar a utilizar a genitalidade na procriação é um feito biopsicodinâmico que determina uma modificação no processo de conquista da identidade adulta e caracteriza a turbulência e a instabilidade da identidade adolescente. Na busca de identidade na adolescência, verifica-se o desenvolvimento dos caracteres sexuais primários, a parênteses, aumento do pênis, do testículo, do útero e da vagina, e secundários, parênteses, amadurecimento dos seios, crescimento do pelo pubiano, mudanças de voz, bem como as mudanças de tamanho, peso e proporção do corpo. A noção de esquema corporal representação mental que o sujeito tem de seu próprio corpo, tão importante sobre a realidade psíquica do sujeito, é dinâmica em todas as etapas do desenvolvimento. Entretanto, na adolescência, o luto do corpo infantil perdido obriga uma mudança do esquema corporal. Na busca de identidade, o adolescente recorre às situações mais favoráveis no momento que proporcionam estima e segurança pessoal, tais como a dupla identificação em massa, todos se identificam com cada um. Além disso, a angústia despertada nessa etapa de vida está vinculada ao transtorno da percepção do tempo, podendo iniciar precocemente sua vida genital ou a algo socialmente aceito. A pressa de procurar uma identidade adulta pode levar o adolescente à aquisição de ideologias. Tudo isso é o que pode levar o adolescente a adotar diferentes identidades consideradas transitórias. Esse tipo de identidade é adotado sucessivamente ou simultaneamente pelos adolescentes, conforme as circunstâncias. Como, por exemplo, o adolescente que se comporta de maneira completamente distinta em casa, no colégio, na atividade entre os amigos, etc., são aspectos relacionados ao processo de separação das figuras parentais e também relacionados com a aceitação de uma identidade independente. Tudo isso acontece na adolescência com uma intensidade muito marcada. A busca incessante de saber qual a identidade adulta que se vai construir é angustiante, e a fase de desenvolvimento caracterizada pela mudança da relação do indivíduo com seus pais. Ainda que a separação entre eles começa desde o nascimento, é na adolescência, que dá um novo passo para a estrutura, a preparação da vida adulta, onde os elementos biológicos introduzem uma modificação irreversível, num processo marcado por microlutos, seja luto pelo papel e identidade infantil, luto pelo corpo infantil, luto pela separação dos pais e etc. Agora vamos ao conceito 2, a tendência grupal na adolescência. O adolescente se mostra muito inclinado ao espírito de grupo, sendo vivido de forma tão intensa por alguns adolescentes que parece quase impossível a separação dele com o grupo. Nessa fase, ele pertence mais ao grupo de amigos que ao grupo familiar. Com isso, o jovem inclina-se às regras, costumes, modos de vestir do grupo de amigos. Esse grupo também representa a oposição às figuras parentais e de uma maneira ativa em determinar uma identidade diferente da do meio familiar. O fenômeno grupal adquire uma importância transcendental, ao qual o adolescente transfere ao grupo grande parte da dependência que anteriormente mantinha com seus familiares. O grupo constitui a transição necessária
no mundo externo para alcançar a individualização adulta. Depois de passar pela experiência grupal, o indivíduo poderá começar a separar-se da turma e assumir sua identidade adulta. O grupo reforça sua identidade, sentindo-se totalmente responsável pelo que acontece ao seu redor, confortando-o das obrigações e responsabilidades às quais ainda não está preparado. No grupo, o adolescente busca um líder ao qual se submete, assumindo o poder do pai ou da mãe. 3. Necessidade de intelectualizar e fantasiar. A realidade de renunciar ao corpo, aos pais e ao papel infantil torna-se uma vivência de fracasso ou impotência frente à realidade externa. O adolescente então recorre ao pensamento como mecanismo compensador das perdas. O fantasiar e o intelectualizar são então um mecanismo de defesa frente às perdas tão dolorosas. Tal fuga no mundo interior permite uma espécie de reajuste emocional, surgindo a dedicação a grandes teorias filosóficas, movimentos políticos. O adolescente escreve poemas, romances e etc. Mas isso não quer dizer que todas as manifestações políticas e artísticas na adolescência advêm apenas dessas situações conflituosas, pois há outras problemáticas como o enfoque psicossociológico que não está em pauta no momento. 4. As crises religiosas. Fenomenologicamente se observa que o adolescente pode se manifestar um ateu exacerbado ou um místico fervoroso. E entre essas posições, uma grande variedade de posicionamentos religiosos e mudanças frequentes. Isso se relaciona a toda a situação mutável e flutuante do mundo interno do adolescente. O misticismo, que pode alcançar níveis delirantes, e o materialismo, com características nihilistas, são atitudes extremas de mudanças concretas e reais que ocorrem a nível corporal, familiar e social. Deslocalização temporal. O pensamento do adolescente, frente ao tempo e ao espaço, adquire características especiais. O adolescente vive com uma certa deslocalização temporal, convertendo o tempo em presente e ativo numa tentativa de manejá-lo. As urgências são enormes e os adiantamentos irracionais. Essa experiência com o tempo e o espaço é vivida de forma incontrolável nas modificações biológicas, bem como o crescimento corporal e a noção temporal do adolescente, que é experimentada através de características corporais ou rítmicas, baseadas no tempo de comer, de brincar, de dormir, de estudar, denominado tempo vivencial ou experimental. À medida que os lutos vão sendo elaborados, a dimensão temporal adquire a noção discriminada de passado, presente e futuro, ainda que ocorra períodos de regressão. Para Nobel, a elaboração dos lutos e discriminação do tempo são as tarefas mais importantes da adolescência, pois a partir delas o sujeito será capaz de reconhecer um passado, formular projetos de futuro com capacidade de espera e elaboração no presente e integrar sua identidade. 6. A evolução sexual desde o autoerotismo até a heterossexualidade. Observa-se no adolescente a oscilação permanente entre a atividade masturbatória e o começo do exercício genital. O exercício genital está mais relacionado a um caráter exploratório,
e preparatório do que verdadeiramente genitalidade procriativa, que só acontece com a capacidade de assumir o papel paternal no início da vida adulta. Ao ir aceitando sua genitalidade, o adolescente inicia a busca do parceiro de maneira tímida, mas intensa, onde se iniciam os contatos superficiais até os mais íntimos. O amor apaixonado apresenta vínculos intensos, porém frágeis, aparentes com paixão platônica, amor à primeira vista, paixão por figuras idealizadas como um ator de cinema, cantor, etc. 7. Atitude social reivindicatória. O processo da adolescência depende não somente do próprio adolescente, pois não há dúvidas que a unidade familiar é a primeira expressão da sociedade que influi e determina grande parte da conduta dos adolescentes. Além disso, o meio social em que o adolescente vive determina novas possibilidades de identificação e de incorporação de regras e normas socioculturais, sendo preciso compreender os padrões sociais e culturais dos quais o adolescente está inserido. O fenômeno da subcultura adolescente se expande e se contagia como um sinal de rebelião. Trata-se de identificações cruzadas que ocorrem como uma defesa do ego mediante ao desprendimento de situações infantis e percebendo como é perigosa e indefinida a sua entrada no mundo dos adultos. A sociedade impõe restrições à vida do adolescente e o adolescente tenta modificar a sociedade com sua força e atividade, às vezes encontrando saídas nas façanhas heróicas do crime e da delinquência. As partes sadias do ego do adolescente se põem a serviço de um ideal, que permite modificar as estruturas sociais coletivas. E surgem assim grandes movimentos sociais. Essas atitudes sociais reivindicatórias colocam em atividade e ação aquilo que já ocorreu em pensamento através das fantasias, intelectualizações e do movimento grupal que agora se tornam ações culturais, sociais e políticas. 8. Contradições sucessivas em tempo às manifestações de conduta. A conduta do adolescente está dominada pela ação, em que até o pensamento precisa se tornar ação para poder ser controlado. A personalidade do adolescente pode ser chamada de esponjosa, uma personalidade permeável e não possui uma linha de conduta determinada, e sim uma instabilidade permanente. 9. Separação progressiva dos pais. Um dos lutos fundamentais que o adolescente tem que elaborar é o luto pelos pais da infância e, portanto, tem a tarefa de ir separando-se dos pais. A primazia da genitalidade impõe a separação dos pais. Muitas vezes os pais negam o crescimento dos filhos, e os filhos veem os pais com as características persecutórias mais acentuadas. A presença internalizada de boas imagens parentais, com os pais aparecendo com papéis bem definidos numa união amorosa, permitirá uma boa separação dos pais e facilitará a passagem à maturidade. Por outro lado, figuras parentais não muito estáveis, nem bem definidas em seus papéis, podem aparecer como desvalorizadas e obrigar o adolescente a procurar identificação com personalidades mais consistentes. Nesses momentos, a identificação com ídolos é muito frequente. 10. Constantes flutuações do humor e estado de ânimo. O sentimento de depressão e ansiedade acompanhará permanentemente o adolescente.
A quantidade e a qualidade de elaboração dos lutos da adolescência determinarão a maior ou menor intensidade dessa expressão e desses sentimentos. O ego realiza tentativas de conexão prazerosa com o mundo que nem sempre consegue, e o fracasso e o desprazer podem levar o adolescente a se refugiar em si mesmo, denominando o retorno em si mesmo autista, tão característico dessa etapa. O adolescente elabora e reconsidera constantemente suas vivências e fracassos, quando ele se vê submerso nas desesperanças mais profundas, ou elabora e supera os lutos, realiza então rápidas modificações de humor. Chegamos aqui ao fim, agora eu vou falar os autores que foram utilizados para compor esse texto, que está aqui escrito em referências bibliográficas: Aberasturi, Arminda e Nobel, Maurício, Adolescência Normal, um enfoque psicanalítico, Porto Alegre, 2000, página 24 a 59. Freud, Sigmund, Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, edição Estandarte Brasileira, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1905, Rio de Janeiro, Imago, volume 7, 1996. Visoto, Marília Martins, A Psicologia e a Psiquiatria perdem um de seus maiores expoentes. Uma homenagem ao Dr. Maurício Nobel, Estudos de Psicologia, Campinas. Página 151 a 155, 2008. É isso. Muito obrigado por assistir até aqui o vídeo. E até a próxima.